Voltei, meus irmãos, para falar mais uma vez sobre o segundo rei. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre da sua divina consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. A todos meus inscritos, a todas as minhas inscritas, domingo eu vou fazer uma live às 14 horas. Eu gostaria que todos estivessem assistindo para poder tirar alguma dúvida, conversar. Eu vou fazer às 14 horas, se Deus assim permitir. Eu vou fazer a live. Está chegando nos 50 mil inscritos, eu não vou esperar chegar a 50 para fazer, eu vou fazer agora, porque eu quero fazer num dia de domingo. E domingo eu ia fazer dia dos pais. No dia dos pais não dá porque todo mundo está recebendo de seus pais. Então eu deixei para fazer domingo agora. Então eu vou fazer e gostaria que todos interagissem comigo. Amém? Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre da sua divina consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Eu estou no livro 2 Reis. Atalaia usurpa o reino de Judá. Quando Atalaia, mãe de Ocosias, soube que seu filho estava morto, resolveu exterminar a descendência real. Mas Josabá, filha do rei Jorão e irmã de Ocosias, tomou Joás, filho de Ocosias, retirou-o do meio dos filhos do rei que estavam sendo massacrados e o instalou com sua ama, no quarto dos leitos. Assim ela o escondeu de Atalaia e ele não foi morto. Ficou 6 anos com ela, escondido no templo de Javé, enquanto Atalaia reinava sobre o país. Nos 7 anos, Joada mandou chamar os centuriões dos cáritas e os guardas e os convocou para junto de si no templo de Javé. Concluiu com eles sua aliança, fê-los prestar juramento no templo de Javé e mostrou-lhes o filho do rei. Deu-lhe estas ordens: eis que é a vez de fazer a terça parte de vós, que entra em serviço no dia de sábado. Montará a guarda do palácio real, a outra terça parte na porta do sul e a outra terça parte na porta de trás dos guardas. Assim guardareis o palácio por turnos. Os outros 2 grupos vossos, todos que largam o serviço no sábado, montarão guarda no templo de Javé junto ao rei. Fareis um círculo em torno do rei, cada qual com sua arma na mão, e todo aquele que quiser forçar vossas fileiras será morto. Acompanhareis o rei em tudo onde ele for. Os centuriões fizeram tudo quanto lhe ordenaram os sacerdotes Joiada. Cada qual reuniu os seus homens, tanto os que entravam em serviço no sábado, como os que largavam no sábado, e vieram para junto dos sacerdotes Joiada. O sacerdote entregou aos centuriões as lanças e os escudos do rei Davi, que estavam no templo de Javé. Os guardas prostraram-se de armas na mão, desde o ângulo do sul até o ângulo norte, no templo, diante do altar e no templo ao redor do altar. Então Joiada mandou que trouxesse o filho do rei, cingiu-o com o diadema e entregou-lhe o documento da aliança, proclamando-no rei, e deram-lhe a unção. Bateram palmas e gritaram: viva o rei! Ouvindo os gritos dos guardas e do povo, Atalaia veio em direção ao povo no templo de Javé. Quando viu o rei de pé sobre o pilar, segundo o costume, os chefes e os tocadores de trombeta perto do rei, todo o povo do país gritando de alegria e tocando as trombetas, Atalaia rasgou suas vestes e bradou: traição, traição! Então o sacerdote Joiada deu ordem aos centuriões da tropa: arrastai-a para fora, por entre as fileiras, e se alguém se seguir, passai ao fio da navalha, da espada. Pois o sacerdote dissera: não a matei dentro do templo de Javé. Arrancaram-na
e quando ela chegou ao Palácio Real, pela Porta dos Cavalos, foi morta neste lugar. Joiada concluiu entre Javé, o rei e o povo uma aliança pela qual o povo se comprometia a ser povo de Javé. Fez também uma aliança entre o rei e o povo. Todo o povo da terra dirigiu-se depois do templo a Baal e o demoliu, quebrando totalmente seus altares e suas imagens, e mataram Matã, sacerdote de Baal, diante dos altares. O sacerdote colocou guarda no templo de Javé. Depois reuniu os centuriões, os cáritas, os guardas e todo o povo do país. Fizeram o rei descer do templo de Javé e pela porta das guardas entraram no palácio, onde Joiás sentou-se no trono dos reis. Todo o povo da terra estava em festa, e a cidade estava calma. Atalia fora morta pela espada do palácio real. Joiás, rei de Judá. Joiás tinha 7 anos quando começou a reinar. No 7º ano do rei Geu, Joás tornou-se rei e reinou 40 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Sébias e era de Betsabeia. Joás fez o que agradava aos olhos de Javé, por todo o tempo durante o qual o sacerdote Joiada o instruiu. Contudo, os lugares altos não desapareceram, e o povo continuava a oferecer sacrifício e incenso sobre os lugares altos. Joiás disse ao sacerdote: todo o dinheiro das oferendas sagradas que for trazido ao templo de Javé, tanto o dinheiro estipulado para cada pessoa, o dinheiro do resgate das pessoas, como todo o dinheiro oferecido espontaneamente ao templo, recebam-no os sacerdotes, para qual da mão de seus conhecidos, e o empreguem no templo, para fazer as restaurações necessárias. Mas no 23º ano do rei Joiás, os sacerdotes não tinham ainda restaurado o templo. Então Joás chamou o sacerdote Joiada e os outros sacerdotes e disse: por que não restaurais o templo? Restaurais os estragos do templo? Doravante não recebeis mais o dinheiro de vossos conhecidos, mas o dareis para restaurar os estragos do templo. Os sacerdotes concordaram em não mais receber dinheiro do povo e em não ser mais os encarregados de reparar os estragos do templo. Então o sacerdote Joiada tomou um cofre, fez uma abertura na tampa e o colocou ao lado do altar, à direita de quem entrava no templo de Javé. E os sacerdotes que guardavam a entrada depositaram nele todo o dinheiro oferecido ao templo de Javé. Quando viram que havia muito dinheiro no cofre, subiu o secretário do rei e o sumo sacerdote, quem sacava e contava o dinheiro que havia no templo de Javé. Uma vez conferido o dinheiro, era entregue aos empreiteiros contratados para as obras do templo de Javé, e esses o empregavam para pagar os carpinteiros e os construtores que trabalhavam no templo de Javé, os pedreiros e os trabalhadores de pedras, e na compra de madeiras e pedras lavradas, destinadas à restauração do templo de Javé. Mas não se faziam taças de prata, nem facas, nem bacias, nem trombetas, nem objeto algum de ouro ou de prata para o templo de Javé. O dinheiro oferecido ao templo de Javé, este era entregue aos empreiteiros, que o empregavam na restauração do templo de Javé. Nem se pediam conta aos homens aos que era entregue o dinheiro para dá-los aos operários, porque agiam com honestidade. O dinheiro dos sacrifícios de reparação e dos sacrifícios pelo pecado não era destinado ao templo de Javé, mas ficavam para os sacerdotes. Naquele tempo, Hazael, rei de Arã, partiu para combater Gate e tomou-a. Depois resolveu marchar contra Jerusalém. Joás, rei de Judá, tomou todos os objetos que havia consagrado aos reis de Judá, seus pais, Josafá, Jorão e Ocosias, e também os que ele próprio havia consagrado, bem como o ouro que se encontrava nos tesouros do templo de Javé e do palácio real, e enviou tudo isso a Hazael, rei de Arã, ao qual se retirou de Jerusalém. O resto da história de Joás e todos os feitos não está escrito no livro dos anais dos reis de Judá. Seus oficiais
sobrevaram-se e fizeram uma conspiração. Mataram Joás em Bet-melo, na descida de Sila. Jazacar, filho de Senabe, e Jezabel, filho de Somé, o feriram e ele morreu. Foi sepultado com seus pais na cidade de Davi e seu filho Amázias reinou em seu lugar. Joacás, rei no 23º ano de Joiás, filho de Ocosias, rei de Judá. Tornou-se rei sobre Israel em Samaria. Joacás, filho de Jeiel, e reinou 17 anos. Fez o mal aos olhos de Javé e imitou o pecado do qual Jeroboão, filho de Nabate, arrastou Israel e não se afastou dele. Então a ira de Javé inflamou contra Israel e ele o entregou a Azael, rei de Arom, e a Ben-Hadad, filho de Azael, por todo aquele período. Mas Joacás implorou a Javé e Javé o atendeu, porque viu a tirania com que o rei de Arom oprimia Israel. Javé deu a Israel um libertador. Eles se libertaram do poder de Arã e os israelitas puderam de novo morar em suas tendas como antes. Todavia, não se apartaram do pecado ao qual a casa de Jeroboão havia arrastado Israel. Obstinaram-se nele. Até mesmo o tronco idolatra permaneceu de pé em Samaria. Javé só deixou como tropa a Acás 50 cavaleiros, 10 carros e 10.000 soldados de infantaria. O rei de Arom os havia exterminado e reduziram a pó que se calça aos pés. O resto da história de Joacás, tudo o que fez em suas façanhas, não está escrito no livro dos anais dos reis de Israel. Joacás adormeceu com seus pais e foi sepultado em Samaria. Seu filho Joás reinou em seu lugar. Morte de Eliseu. Quando Eliseu foi atingido pela doença da qual ia morrer, Joás, rei de Israel, desceu para visitá-lo e chorou diante dele, dizendo: meu pai, carro e cavalaria de Israel. Disse-lhe Eliseu: toma um arco e flechas. E Joás tomou um arco e flechas. Eliseu disse ao rei de Israel: empunha o arco, e ele o empunhou. Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse: sobre a janela do lado do oriente, e ele a abriu. Então Eliseu disse: atirai. E ele atirou. Eliseu disse: flecha de vitória para Javé, flecha de vitória contra Arã. Vencerá Arã em Afec até o extermínio. Depois Eliseu toma as flechas e Joás tomou-as. Eliseu disse ao rei de Israel: atira contra a terra. E ele deu três golpes e parou. Então o homem de Deus irritou-se contra ele e disse: era preciso dar 5 ou 6 golpes, então terias derrotado Arã até o extermínio. Agora, porém, vendo Arã apenas 3 vezes. Eliseu morreu e foi sepultado na entrada do ano. Bandos de moabitas costumavam fazer incursões no país. Aconteceu que, enquanto alguns homens estavam sepultando morto, avistaram um desses bandos. Jogaram o corpo dentro do túmulo e Eliseu e o partiram. Quando o morto tocou os ossos de Eliseu, recobrou a vida e se pôs de pé. Vitória dos amoreus. Azael, rei de Arã, tinha oprimido os israelitas por todo o tempo em que vivera Joacás. Mas Javé se mostrou benévolo e compadeceu-se dele. Voltou-se para eles por causa da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Não os quis destruir e nem os rejeitou, para longe de sua face, até o presente. Jazael, rei de Arom, morreu e seu filho Ben-Hadad reinou em seu lugar. Então Joás, filho de Joacás, retomou das mãos de Ben-Hadad, filho de Jezabel, a cidade que Jazael tinha arrebatado de seu pai Joacás na guerra. Joás os venceu 3 vezes e assim reconquistou as cidades de Israel. Palavra do Senhor. Graças a Deus.